Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Quarto. Queria começar desejando para vocês um feliz ano novo, né? Estamos aí iniciando 2023. Agradecer a todos que acompanharam o canal durante o ano de 2022. Continue aqui com a gente em 2023. O canal continua com muitos jogos, ensinando aí as regras para vocês. Os nossos vídeos geralmente estão saindo no sábado, né? Mas esse estava programado para ser o último vídeo de 2022, mas acabou sendo o primeiro de 2023. Né? As programações, a agenda cheia das festas de final de ano acabaram fazendo com que o jogo atrasasse um pouco. Certo? Então, quarto foi o jogo escolhido por vocês lá no Instagram. Nos sigam no Instagram também para participar das enquetes, onde a gente sempre escolhe o jogo da semana. E é um jogo abstrato de 1991, de um autor que é um matemático chamado Blaise Miller. Deve ser assim que se pronuncia, não sei. Blaise Miller. E é um jogo abstrato, que aqui essa versão que eu tenho faz parte da coletânea Enciclopédia de Jogos, da Mitra Jogos. Um jogo que pegou o jogo da velha e elevou a outro patamar. Transformou o jogo da velha num jogo realmente muito inteligente, daqueles de fritar os neurônios, certo? Como é que se joga quarto? Quarto é um jogo para apenas 2 jogadores. E aí, quando você olha para um tabuleiro, 2 jogadores, peças pretas e brancas, você imediatamente imagina um jogador jogando com as peças pretas e outro com as peças brancas, certo? Errado. Em quarto, na verdade, as peças não têm dono. Nós temos 16 peças e todas elas pertencem a todos os jogadores. Então, você escolhe um jogador inicial pelo método que você quiser. E esse jogador vai pegar uma das 16 peças e posicionar num espaço vazio. E aí vem a primeira grande genialidade do jogo, é que o jogador da vez, o jogador que posiciona a peça, ele escolhe em qual espaço ele vai posicionar a peça, sempre num espaço vazio. Mas ele não escolhe a peça. Quem escolhe a peça é o jogador adversário. Então, digamos que eu tenha sido escolhido para ser o jogador inicial, o meu adversário vai escolher dentre essas 16 peças, alguma vai me entregar e aí eu escolho onde posicioná-la. Em seguida, eu escolho uma peça, entrego a ele e aí ele vai escolher onde posicionar. Então, a jogada de um jogador consiste nisso, em posicionar uma peça num espaço vazio, peça essa que foi escolhida pelo adversário. Certo? E qual é o objetivo do jogo? Como eu disse, é um jogo da velha turbinado. Então, assim como no jogo da velha, o objetivo é conseguir completar uma linha na horizontal, vertical ou diagonal. Nesse caso aqui, uma linha de 4 peças. Se vocês repararem bem, prestarem atenção, cada peça tem 4 características e essas características sempre estão aos pares. Então, você vai ter 8 peças grandes e 8 peças pequenas. Você vai ter 8 peças quadradas e 8 peças redondas, né, de perfil quadrado, de perfil redondo. Você vai ter 8 peças pretas e 8 peças brancas. E você vai ter 8 peças que tem esse buraquinho aqui no topo, essa ponta oca, e 8 peças que não tem a ponta oca, certo? Então são essas 4 características. Ter ou não esse buraquinho no topo, a cor, preta ou branca, o tamanho, grande ou pequeno, e o formato, quadrado ou redondo. As peças todas elas também têm esse cortezinho aqui na lateral, mas ele é só decorativo. Na verdade ele serve para você saber qual é o lado de cima da peça, né? O lado de cima é sempre o lado mais próximo desse cortezinho. Se não tivesse ele, seria muito fácil a pessoa confundir, colocar a peça de cabeça para baixo. E aí isso daria problema no caso das peças que tem essa ponta oca, né? Se você posicionasse ela assim ao contrário. Então esse cortezinho lateral é só para isso. É só para você saber qual é a ponta de cima da peça e qual é a parte de baixo. Então, bem, nisso consiste o jogo. Cada jogador vai posicionar num espaço vazio uma peça que foi escolhida pelo adversário. E ganha o jogo o jogador que conseguir completar uma linha de 4 peças, fechar uma linha de 4 peças na horizontal, na vertical ou na diagonal, onde as 4 peças dessa linha compartilhem uma característica.
Ou seja, você pode fazer uma linha com 4 peças redondas, dá um exemplo aqui, ou com 4 peças pretas, dá outro exemplo aqui, ou 4 peças que não tem o buraquinho no topo. Ó, aqui, nesse nosso exemplo que eu estou dando aqui, essa peça preta está ao mesmo tempo em todas as linhas, né? Aqui eu tenho uma linha diagonal com 4 peças que não tem a ponta oca, né? O buraquinho no topo. Aqui eu tenho uma linha na vertical com 4 peças redondas e eu tenho aqui outra linha com 4 peças pretas. Então, ganha o jogo aquele que conseguir fechar, que conseguir colocar a última peça para formar uma linha, fechar uma linha com quatro peças que compartilhem pelo menos uma dessas 4 características: a cor, o formato, o tamanho e a presença ou ausência desse buraquinho no topo. Como eu disse, as peças não têm dono, então não importa quem colocou as demais 3 peças. Importa quem colocou a última, quem realmente fechou a linha de 4. Aquele jogador que coloca a última peça e fecha a linha é o grande vencedor. Então, um jogo que, na verdade, a maior parte da estratégia dele não está em saber onde você colocar a sua peça. É muito mais difícil, muito mais complicado escolher a peça que você vai entregar ao adversário. A maior parte da estratégia do jogo consiste nisso, em escolher com inteligência qual peça você vai entregar ao seu adversário. Tem só mais um último detalhe que vocês precisam saber antes de jogar quarto, que é o seguinte: justamente por serem muitas características para os jogadores prestarem atenção ao mesmo tempo, às vezes pode acontecer do jogador nem perceber que ganhou. Ele colocar uma peça, na cabeça dele ele está planejando formar uma linha de peças redondas. E aí ele coloca uma determinada peça e que ele, enfim, nem reparou que aquela peça também formou uma linha de, sei lá, peças brancas. Imagina aqui essa situação. O jogador está de olho nessa linha, tentando formar uma linha de 4 peças redondas. Aí ele coloca essa peça aqui. E nem percebe, nem se atenta que ao colocar essa peça aqui, ele formou uma linha de 4 peças brancas, né? Qualquer uma das 4 características serve para fechar uma linha. Então, para evitar essa situação onde o jogador ganha sem querer, né? Onde o jogador não percebe que ganhou, existe uma regra que evita isso, que é a regra do quarto, né? O que dá nome ao jogo. Quando o jogador posiciona a peça vencedora, a peça que fez ele ganhar o jogo, ele tem que pronunciar quarto, o nome do jogo, quarto. Isso para indicar que ele está realmente fazendo uma jogada consciente e que ele não posicionou aquela peça ali sem querer. E aí o grande lance do jogo é o seguinte: se o jogador posiciona uma peça que fecha uma linha de 4 e esquece de pronunciar quarto, porque de fato não percebeu, né? Ganhou e não percebeu, o seu adversário, antes de começar a sua jogada, pode dizer quarto e roubar a vitória. Nesse nosso exemplo que eu dei aqui, imagine que o meu adversário posiciona essa peça, não percebeu que ganhou e passa a vez para mim. Quando ele passa a vez para mim, eu que estou mais atento do que ele, percebi que ele, reparei que ele completou aqui, então eu pronuncio quarto e ganhei, né? Eu roubei a vitória para mim devido à desatenção do meu adversário. Considera-se que o jogador concluiu a sua jogada e passou a vez para o adversário no momento em que ele entrega a peça, né? O jogador faz a sua jogada, depois escolhe uma peça para entregar ao adversário. Então, quando ele entregou a peça para mim, a vez dele acabou. Ainda que um segundo depois, se ele perceber que querer dizer quarto, já era. O tempo que o jogador tem para perceber que ganhou e dizer quarto vai até o momento em que ele escolhe a peça e entrega para o seu adversário. Pode acontecer também uma dupla desatenção, né? O jogador ganhou aqui, não percebeu, entregou a peça ao adversário, o adversário também não percebeu, entregou a peça de volta e aí perdeu. Enfim, posteriormente, os dois não vão mais poder, nenhum dos dois vai mais poder reivindicar a vitória baseada naquela linha. Não sei se deu para entender. Se o jogador que de fato completou a linha, engoliu mosca, não percebeu, entregou a peça ao adversário, passando a vez, o jogador adversário, então, vai ter uma oportunidade de roubar a vitória, percebendo que seu adversário engoliu mosca. Mas se ele próprio também engoliu mosca e entregar a peça ao adversário, dando início a uma nova jogada, aquela
aquela vitória foi perdida para os dois, né? Nenhum dos dois mais vai poder reivindicar a vitória baseada naquela linha que foi completada, e o jogo vai seguindo até que alguém complete uma linha em outro local e perceba e diga quarto para encerrar. Então é isso, é um jogo extremamente simples. Eu até dei um enchido de linguiça aqui para o vídeo não ficar tão curto. Falei um pouco mais do que o necessário, porque senão o vídeo ficaria muito curto. Mas é um desses jogos extremamente elegantes. É um jogo elegante. É o quê? Aquele jogo que tem regras simples, mas uma complexidade enorme. Você tem uma regra que você consegue explicar em 2 minutos, mas a partir dessa regra você tem um jogo extremamente inteligente, daqueles jogos realmente de queimar neurônio. Esse jogo foi inclusive muito premiado internacionalmente, lá quando ele foi lançado, em 1991. Então, esse foi o nosso jogo da semana, o nosso primeiro jogo do ano. Deveria ter sido o último jogo do ano passado, mas agora vai ser o primeiro desse ano. Joguem quarto. Se vocês gostaram do vídeo, deixe sua curtida e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.